Fala galera, tudo certo? Mais um episódio do CaletCast, o primeiro gravado na capital paulista, e eu chamei três feras que, além de serem meus amigos, e essa é a coisa mais importante deles na minha vida, eles conseguem diariamente lucro além do óbvio. E eu tô muito feliz de gravar com eles, foi uma grande organização, e eu preciso fazer um agradecimento especial para minha esposa que tá aqui com meu filho no colo, porque ela topou uma gincana de 7 dias no estado de São Paulo, 4 cidades. E a gente está aqui para gerar conteúdo e trazer mais dinheiro e mais valor para o teu bolso. Eu quero agradecer de coração ela e aos meus amigos por estarem aqui. Pega papel e caneta, porque esse podcast, se não botar dinheiro no teu bolso, eu desligo o canal. Promessa. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, Caio Barbosa, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer meu estar aqui. Quem é o Caio? Bom, o Caio hoje ele tem um ecossistema de soluções contábeis, na qual o core é um escritório de contabilidade da família, né? Estou sucedendo o escritório que foi fundado pelo meu pai há mais ou menos 25 anos. Meu pai ele faleceu no ano passado e graças a Deus 2024 e 2025 estão sendo os melhores anos, tanto do escritório quanto da minha vida. Amém. E a gente está só começando, né? Para ajudar a botar mais dinheiro no teu bolso, eu trouxe outros dois feras. Nai, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Conta um pouquinho mais quem tu é. Obrigada, Calete. Obrigada, Ana. Obrigado, Mateu, também, que ajudou muito, que um neném mais bonzinho que esse nunca vi na vida, ganhou o prêmio. Eu sou Naijan Giacomo, sou diretora comercial de um fundo de participações, onde a gente recebe investimentos para devolver dividendos para os nossos clientes, focado em economia real. Então, a gente está todo dia fazendo o negócio acontecer, empregando mais de 1.500 pessoas nos nossos negócios, dentro das nossas 32 empresas. E a minha missão é levar esse ativo financeiro que é pouquíssimo conhecido pelo grande público, né? Pelos investidores brasileiros, para que a gente possa acelerar a nossa construção patrimonial. Bom demais, bom demais. Marcos Lufema, meu parceirão, obrigado de novo por ter aceitado esse convite. E conta pra galera por que o pessoal tem que te escutar, por que faz sentido tu estar aqui. Calete, obrigado demais pela oportunidade aqui do bate-papo. Sempre é legal estar contigo e estar do lado dessas feras aqui. Eu trabalho com alavancagem e construção patrimonial. Eu tenho uma corretora de consórcios há mais de 5 anos. E o nosso principal objetivo é trazer educação financeira para os brasileiros, tanto que moram no Brasil, para quem mora fora, mas pensando na construção a médio e longo prazo de renda passiva. Então, eu trago essa disciplina financeira e, obviamente, se descapitalizando o menos possível para trazer uma rentabilidade futura extremamente agressiva. E aí, em conjunto aqui com todo mundo, a gente faz um belo time. Exatamente. Gente, esses três, eles trabalham muito individualmente, falando na carteira deles e expandindo a carteira deles, mas eles conseguiram, né, somar neurônios, um mastermind de crescimento financeiro. Sim. Em que um fomenta a atividade do outro e o mesmo cliente ganha de vários jeitos. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Eu separei ali, alinhei 3 temas. Acho que o primeiro, começar, e talvez tenha a ver mais contigo, Caio, que é crescimento de receita sem aquela busca simples de, preciso aumentar a receita, vou tentar vender mais. Vou aumentar meu investimento em tráfego pago. Vou aumentar a quantidade de panfleto que eu boto para a rua. Enfim, né? Tô com os dois extremos de digital e offline. Sim. Mas tem como crescer receita de outras formas? Sim, com certeza. Tô me posicionando agora como um mentor para escritórios de contabilidade, na qual eu consigo aumentar a receita deles sem aumentar o trabalho, que seria trabalhando dentro da própria base dos escritórios contábeis, que hoje a contabilidade ela tem um ativo mais importante quando você quer fazer um upsell, que é a confiança dos seus clientes. Sim. Até assim, a gente gosta de falar que eu oriento o meu cliente pelo bom, pelo ruim, e ele escolhe para tomar a decisão, mas sempre no final ele fala, legal, Caio, mas o que você faria no meu lugar?
Aí você fala, então, cliente X, João, olha, eu faria por esse caminho. Não, então a gente vai seguir dessa forma. Falando, não, mas pensa direito, olha, tem prós e contras, tal, o risco é seu, o retorno é seu também. Não, mas vamos seguir dessa forma. Beleza, tranquilo, então vamos seguir dessa forma. É incrível, né? Porque o patrimônio maior de uma base de serviços contábeis é a confiança. Exato. É a confiança. Por mais que muita gente ainda pense em desvalorizar a contabilidade, o imposto que eu preciso pagar para pagar imposto, tem uma carga de confiança absurda por trás. Sim. Eu acho que principalmente porque é um tema que o brasileiro não se interessa e ele delega. Então, ninguém vai sentar e debruçar sobre a reforma tributária. O empresário deveria fazer isso? Talvez deveria fazer isso, mas o foco dele é o negócio dele. Só que o negócio dele depende de uma estrutura tributária bem feita. O lucro dele depende dessa estrutura tributária bem feita. E tu sente, vocês devem sentir isso também, né? Depois que... Porque falando de investimentos, a vontade de aprender é a mesma, bem pequena. É zero. Sim. Zero. Todo mundo só quer o resultado final, entendeu? A gente fala que às vezes ele não quer saber se o pato é macho, ele quer saber o ovo que ele tá, né? Sim. Se o pato é macho, ele não quer saber. Porém, em contrapartida, isso é uma coisa que o Marcos também enfrenta, o brasileiro ele não quer se debruçar sobre o tema, né? Mas ele é muito arredio a qualquer tipo de risco. Por falta de conhecimento. Claro. Quando você não conhece, você tem medo. E aí o conhecimento é o caminho. E aí a gente fica ali entre a cruz e a espada, né? Sim, porque levar conhecimento é difícil, porque ele não tem interesse. Exatamente. Mas aí ele se interessa por coisas de grande mídia, por exemplo, as bets, jogos que falam que vão trazer uma rentabilidade extremamente alta, que na realidade não trazem rentabilidade nenhuma. Então, quando a gente também fala de investimentos, tanto investimentos tradicionais, rendimentos em mercados reais, em rendimentos com mercados não tão tradicionais, como investir em consórcio, a gente enfrenta esse problema. Eu brinco muito que eu não estou no mercado de consórcio, eu estou no mercado de educação financeira. Exato. Então, quando eu consigo trazer essa clareza mental para o meu público, para os meus clientes, para os clientes do Caio, para os seus clientes, e a Nai também tem que trabalhar essa clareza, a gente começa a desmistificar a questão dos investimentos. Todo empresário, ele vai focar mais no negócio dele. E eu falo que nada mais, não tem nada que dê mais dinheiro do que teu próprio negócio. Sim. Ponto. Mas se a gente não ter outras maneiras de ganhar dinheiro, a gente vai trabalhar até o final das nossas vidas. Então a criação de renda passiva é exatamente para isso. Para a gente trazer um conforto maior lá na frente, para a gente... colocar o pé no freio, né? Claro. Eu não quero trabalhar até os 60, 70 anos, não. Não nesse ritmo, né? Não nesse ritmo. Mas é o que o Warren Buffett fala, né? Enquanto você não encontrar uma maneira de fazer dinheiro dormindo, você não alcançou a liberdade financeira. E você vai trabalhar pro resto da vida. Você vai trabalhar pro resto da vida, não tem jeito. E juntando o que o Lufema falou sobre ter renda passiva, eu não esqueci de uma frase que tu disse. Aumentar a receita sem aumentar o trabalho. Isso. Sim. Até tu explicar, que vai começar a tua explicação daqui 5 segundos, 95% dos contadores e contadoras estão prestando atenção. Estão prestando atenção e achando que tu mentiu. Vou provar pra eles o contrário. Por favor. Caio, bem-vindo, assim, eu te falo. É bom demais pra ser verdade, né? Mas, enfim, eu anotei mentalmente, não, isso aqui vai rodar e vai voltar aqui que eu quero. Como aumentar o ganho sem aumentar o trabalho para uma empresa de serviços contábeis? O princípio está em saber tudo que o seu cliente precisa e oferecer isso para ele. Sim. Ou internalizando na sua base, ou o que eu gosto mais de fazer, trazendo especialistas que eu demoraria anos para ter o conhecimento que o Marcos e que a Nai têm com consórcio e com investimento, para trabalharem a minha base de clientes. Aí tu pega o melhor da área e oferece para o teu cliente. Exatamente. Então, assim, seja com certificado digital, que todos os nossos clientes precisam. Obrigatoriamente. Sendo com registro de marcas e patentes, que a grande parte dos clientes precisam. E também falta um nível de educação grande sobre marcas e patentes. Sim. Porque a gente tem ainda... O pessoal não se importa,
e alguns do mercado, infelizmente, sendo bem agressivos na questão do medo, né? Notificação. A gente teve casos de 35 minutos de empresa aberta. Minutos? Minutos. O e-mail do cartão CNPJ recebeu a notificação. A gente se apavorou, assim. Não era real. Né, eu falo era um método de vendas. Para vender vender o registro de marca. Eu falo para meus clientes o seguinte, para colocar o e-mail do escritório no cartão do CNPJ. Não, mas por que eu vou vincular o escritório ao cartão do CNPJ? Eu falei, para você não ficar recebendo a quantidade de golpe que você vai receber. Sim. Ah, não, mas eu quero receber. Teve uma cliente que eu acho que nas primeiras 24 horas ela recebeu 34 ligações. E como ela trabalha no ramo médico, ela tem que atender a ligação. Sim, porque ela não sabe quem é que tá ligando. Deu 24 horas, Caio, pelo amor de Deus. Tira troca o telefone, troca o e-mail. Faz o que você quiser. Mas voltando então, certificado digital, registro de marca. A gente pode colocar também laudos trabalhistas, que hoje sempre foram obrigatórios, mas hoje são é fiscalizáveis. uma forma de fiscalização muito mais eficiente do fisco, né? A gente tem também adequações à lei de proteção de dados pessoais. A gente tem investimento, tem consórcio, que são duas formas extremamente positivas de apresentar para o nosso cliente, porque o brasileiro, de modo geral, além dele não ter educação financeira, ele não sabe guardar dinheiro. Ele não consegue guardar R$300 por mês. E mal sabe ele que guardar R$300 por mês, que é um cafezinho de manhã, muda a vida dele e de todos os sucessores dele para sempre. Ele só precisa ter uma pitadinha. Então, assim, é interessante o formato que o Marcos e que a Nai trabalham, que eles podem trabalhar enviando boleto para os clientes. Porque se eu tiver que guardar o dinheiro na minha conta, eu não vou guardar. Sim, mas se eu gerar... Agora, se eu tiver um boleto para pagar uma obrigação, aí o brasileiro paga. Sim, é um jeito mais pesado de educação, né? Cara, tá bom. A educação positiva reversa. Você vai aprender o que é isso. É dificultar, e a gente fala muito isso quando quer estar num processo de emagrecimento, uma coisa assim, dificultar o que é ruim e facilitar o que é bom, né? É que por muito tempo, Calete, a gente trabalhou com a ação. Olha, se você depositar aqui no meu fundo R$5.000 por mês, R$2.000 por mês, R$1.000 por mês, em tanto tempo, né? Mas o segredo está no comportamento. Então eu falo, deposite, tá bom. Mas se ele não fizer, se o comportamento não mudar, tudo começa na ação. Não muda nada, né? Então a gente tem que trabalhar o comportamento, o que você vai fazer. Os meus clientes, eu brinco que eu tenho um Pix fantasma programado na conta de todos, que a gente tem um plano. Então eu firmo um compromisso e falo, a gente tem um objetivo. É tão de assim, assim, assim. Faz sentido? Faz. E aí a gente seta uma coisa que eu chamo de TPQL, né? Que é ter por que lutar. Sim, mas por que você está guardando esse dinheiro? Guardar dinheiro por guardar também, assim, tá claro para você que a renda passiva na aposentadoria, ou que é um imóvel, a gente faz investimentos dentro do meu fundo para pagar consórcios também. Então, poxa, uma parte vai pagar o consórcio, a outra parte a gente reinveste. Então, a gente faz um plano. Então, ele não está investindo comigo ou investindo com o Marcos. Ele vai comprar a casa na praia dele daqui a 5 anos. Tá bom, compromisso? Por que você vai lutar por isso? Ótimo. Agora, comportamento. E aí é o que o Caio trouxe, assim. Então, vamos colocar aí um Pix todo dia 5, de tanto você nem vai ver sair. E a gente sabe que você não vai ver sair. Você vai esquecer esse negócio aqui. Primeiro resolve. Exatamente. E eu gostei que você falou dos objetivos, porque hoje meu objetivo de curto prazo é colocar no fundo de investimentos da FX o dinheiro que vai pagar o carro que eu comprei e a escola do Teodoro. Pronto. São 2 objetivos, 2 sonhos maravilhosos que a gente conquistou. Ô Caio, isso que você trouxe... exatamente, ninguém acorda querendo fazer seguro de vida, ninguém acorda querendo renda passiva, ninguém acorda querendo consórcio, mas as pessoas querem os objetivos, quer pagar o carro, quer fazer a viagem, lá na frente quer trazer uma melhora pro filho, principalmente daquilo que não teve. Eu não consegui fazer uma aula de natação, quero que meu filho faça. Então é sempre o meio. É isso que é o legal da gente trazer. Que é o meio. Ferramenta. É ferramenta. E é um meio diferente. Porque o meio comum é baixar a cabeça e trabalhar. Só que
Às Só vezes- baixar a cabeça e trabalhar não vai dar. Não dá os pulos, né? O que a gente traz aqui, né, Cláudia, é a inteligência das ferramentas para o meio do caminho aqui. Exato. Mas o papo que a gente tem, acho que nós três temos em comum com os nossos clientes, é sempre previamente falar para onde a gente está indo. Mas calma aí. Mas para onde a gente vai? Qual é o seu objetivo? Eu tive uma conversa com uma cliente semana passada, que ela falou, eu já passei pela XP, pela BTG, eu já passei por um monte de escritório de investimentos, nunca ninguém me perguntou por que eu guardo dinheiro. Você me perguntou, eu não sei por quê. Eu guardo porque meu pai mandou. Sim, tu vê. Boa educação do pai, né? Mas faltou um... Meu pai mandou, eu guardo, eu não sei bem, né, nem aonde eu coloco. Eu sei que se meu pai perguntar, ela tem medão do pai. Mas, e aí? E tem que ser por ela, né? Então, por quê? Então, quando o Caio atende um cliente, a gente faz isso, nós quatro fazemos isso, é muito humanizado mesmo. E isso ninguém substitui. Nada vai substituir esse cuidado que a gente tem de para onde sua empresa vai, onde ela quer chegar, o que eu posso fazer. Não, e vocês dois, principalmente, e o Caio e eu, como empresários contábeis, a gente fica responsável mais pelo vínculo, mas vocês dois apresentam ferramentas antigas, consórcio e fundo de investimento existe há muitos anos, Exato. mas de uma maneira que dá resultado e é viável a qualquer valor. Porque a gente não está falando de uma coisa assim, não, é só para bilionário, não para milionário, não, só para rico. Não. Cara, quando conversando com vocês dois, começa a ver assim, não, meu objetivo é um jatinho. Bom, então tá, vamos desenhar uma estratégia e ela vai ser ousada, já que o teu objetivo é esse. E daqui a pouco vocês vão dizer para ele, cara, legal, mas esse objetivo tem que ser o quinto, vamos pro primeiro. Volta para a terra. Mas vocês trazem ferramentas importantes e viáveis. Isso que eu acho fantástico no trabalho de vocês. O que acontece, Calante? Todos nós somos uma fonte infinita de receita. Você tem limite para receita no mês? Não tem. Tem, basta a oportunidade. Fazer seu trabalho, você não tem limite de receita por mês. Não tem. Você é infinito. Mas quem é que tem essa consciência? Não tem. Tu que tá ouvindo aqui, tu tem limite de receita infinito por mês. Sabia disso? Você é uma máquina infinita de produzir receita. Você não tem limite. Você pode fechar um contrato de 10 milhões amanhã, não pode? Sim. Basta a oportunidade, Recebo. você tá pronto de pegar trabalhando, receba. E não Pronto. tem a ver com quantidade de horas, porque as horas são finitas. São finitas. As horas são finitas. Por isso que tem que ter ferramentas inteligentes, especialistas conversando contigo. Só Sim. que o que a gente faz, o que eu e o Marcos fazemos aqui, o que vocês fazem é trazer essa autoconsciência pro cara quando ele abre um CNPJ. Porque o cara tá achando que ele só tá abrindo um CNPJ porque a lei manda. Sim. E quando vocês trazem esse over-delivery na contabilidade, você fala, não, cara, peraí. Além de ser empresário, além de pagar a DAS, né? Poxa, você já pensou, por exemplo, quando você tem um sócio, você precisa ter um seguro sucessório no seu contrato e uma cláusula de sucessão? Não, Se não você perde seu sócio amanhã, o caixa da empresa tá pronto para pagar todas as cotas dele para a esposa ou você tá pronto para a esposa dele ser sua sócia? Para qual desses dois você tá pronto? ele tem duas esposas. Tipo, ele E tem tem. a ex com um filho. Enfim, coisa Todo isso mundo aí. herdeiro. Extremamente comum. extremamente comum. Sim. Uma pessoa com 2 casamentos e um filho no primeiro. Né? E eu tive que pensar nisso pela dor, Exato. porque meu pai faleceu no começo do ano passado, graças a Deus eu já trabalhava lá há 13 anos, então foi uma sucessão tranquila. Sim, tu entendi os processos. Mas daí da mesma forma eu virei pro Edu, meu sócio, a quem eu devo muito, a gente conversou sobre isso ontem. Sim. O seguinte, Edu, beleza, meu pai faleceu, graças a Deus a gente conseguiu tocar maravilhosamente bem. E se acontecer alguma coisa com nós dois? É que também o Tio foi um processo e ele era muito cuidadoso com isso também. Sim. Entendeu? Sim, Foi não- um processo. Não foi uma morte repentina. Mas É. mesmo assim. E assim, Mesmo assim. o Tio Rui é meu segundo pai, né? Foi Sim. quem me trouxe muitos valores também. E a gente teve essa conversa no processo, né, Caim? Eu falei, cara, tá bom, é sofrido pra todo mundo, assim, mas você já tentou enxergar o copo meio cheio? Cara, olha o privilégio que vocês vão ter de fazer muita coisa junto. Essa foi uma das coisas, mas foi um privilégio. Você não sabe o que vai acontecer. E isso faz... Quem imagina que o contador pode trazer essa solução
O contador pode trazer luz sobre um assunto pode determinar a continuidade da sua empresa. Nisso, entre tantos outros pontos. Esse foi um tema. A gente falou de certificado digital, alavancagem e multiplicação com esses dois. Seguro de vida sucessório. Seguro de vida em geral. Seguro de vida para o time, seguro de vida de responsabilidade técnica, seguro de carro, de casa. Tu tem ideia hoje de quantidade de soluções no teu ramo? Depois de 20 eu parei de contar. Depois de 20 tu parou de contar. Parei. Tá bom. Falei, só especialistas em recuperação de crédito tributário eu tenho 4. Que atuam em áreas distintas. Sim, não necessariamente, não necessariamente, mas sim, porque todos temos consciência de que ninguém é 100%. Uhum. Eu tenho lá minha ordem de preferência, mas o principal parceiro de recuperação de crédito tributário, ele identifica a tese A e B. A gente trabalha a tese A e B. Daí eu vou para o segundo. Ele identifica a tese A e C. Falei, beleza, A eu já trabalhei, mas ainda tem a tese C. Vamos trabalhar a tese C, mas olha, conversa com a Mainari e com o Jefferson para apresentar a tese número C. E Mainari e Jefferson, conversa com o Marcos para apresentar a B. E isso eu faço também, eu gosto de fazer com que meus parceiros evoluam entre si. Porque da mesma forma que contadores não são concorrentes, sim, especialistas em recuperação de crédito também não são. Tem mercado para todo mundo. Então investimentos não são concorrentes. Pelo contrário. Bom, pois pelo contrário. E vamos entrar nessa cereja do bolo que a gente... Posso complementar uma coisa Por do Caio, favor. que é impagável? A gente está falando do lucro... Além do óbvio. Além do óbvio, né? E aí a gente está falando de dinheiro. Uhum. Mas o que o Caio traz uma coisa que é um valor intangível que talvez valha muito mais do que dinheiro. Quando ele entrega essas soluções para os clientes em pontos de contato que não são uma dor, porque por enquanto o Caio é meu contador, quero matar toda vez que chega uma DAS, ela fala, meu Deus, eu não ganhei tanto dinheiro assim, não pode ser. Nossa Senhora, para pagar tudo isso. Falei, Caio do céu. Antes, esse era o ponto de contato tradicional. E é só da dor, né? Tem um problema, sou obrigado a ter um contador, vou atrás dele. Exato. E quando você recebeu uma recomendação, Calete? Quando você recebe uma recomendação do seu cliente? Quando o amigo dele tá ferrado. Fala, tá ferrado, tem que ver essa empresa aí, fala aqui com o meu contador que ele vai resolver esse problema para você. E aí vem outra dor e os pontos de contato eram sempre assim. Quando a gente entrega esse over-delivery pro cliente, aí falando de investimentos, o consórcio, quando o cliente do Caio é contemplado no consórcio que ele fez com o Marcos, ou quando todo dia 12 ele recebe o rendimento do dinheiro que ele colocou no meu fundo, você cria um ponto de contato novo com ele através de uma emoção de prazer. Sim. Então, você gera uma rede de relacionamento, uma rede de recomendações através de uma emoção muito mais gostosa para o cliente. Então, quando ele estiver sentado na mesa, e eu e o Marcos, a gente faz muita questão disso, nós somos um braço da Econ. Então, o Caio fala, converse com os meus especialistas em alavancagem e aceleração patrimonial. A gente faz esse trabalho em conjunto. Então, a ferramenta que a gente usa hoje é a FX, é a Lufema, mas a gente faz esse trabalho junto com o Caio. Vai falar, cara, o meu contador me apresentou um fundo de investimentos que você não está entendendo. Olha a evolução do meu dinheiro. Junto com isso, eu fui contemplada no consórcio que eu fiz para minha casa na praia, com o Marcos, que é um estrategista em alavancagem, que veio do meu contador. Conversa com o Caio. O cara, às vezes, nem tá com problema na contabilidade. Exatamente. E aí você gera um aculturamento de recomendação. Porque a recomendação, vocês estão muito acostumados com a recomendação orgânica. Sim. E aí pensa comigo se você ficar com a sua máquina de vendas presa numa recomendação orgânica. O cara tá aqui no bar no domingo. Aí ele fala, pá, fala com o meu contador. Ele não passa o telefone do cliente para você, não. Dificilmente. Ele passa o seu para o cliente que está aqui depois do FURT, tomando uma cerveja. Se o problema não for muito latente, segunda-feira ele esqueceu. Exatamente. Foi embora. E aí o seu maior poder de conversão, que é nas recomendações, está na mão do terceiro que tem uma dor. É muito fora do controle. E a gente fala de uma coisa que a gente chama, que é venda, né? Você pega o seu melhor contato, o seu melhor lead e delega para um terceiro com problema. Eu não sei como vocês dormem com isso, bicho. O Caio começou a conversar disso com a gente, eu e o Marcos, a gente tava assim, eu falei, como é que você dorme?
Pelo amor de Deus, porque você não tem controle sobre isso. É que acaba que a maioria dos empresários contábeis, eles ainda estão no nível de consciência de que para ganhar mais dinheiro eu tenho que perder menos, que é assumir, não gerar problema para o meu cliente, porque eu que assumo o risco, e tentar atender bem, né? Então, perder menos é o medo de não errar para tomar multa. E atender bem para ver se ele me indica melhor, para ver se o cara me liga mesmo na segunda. Exato. Porque ele tá nesse nível de consciência. Exato. E aí é uma expectativa que ele deposita no terceiro do terceiro. Tá totalmente fora da sua mão. Quando o Caio constrói um hub de soluções e traz soluções de prazer também para dentro disso, que seguro é importante, extremamente importante. Esse negócio, assim, vai salvar sua empresa. Você precisa fazer. Mas também é um momento de dor. A sacada do Caio também foi trazer essas emoções de prazer, de construção para dentro do mercado de contabilidade. E o nível de capital intelectual, né? Porque dentro tá... Cara, é um estrategista. Não é, não, mas o banco me vendeu o consórcio. Cara, esquece. Não é o mesmo produto. Você não tá entendendo. Exato. Tu precisa entender. Né? Muitas vezes, talvez, tu nem use essa palavra para conseguir marcar reunião, né, Marcos? Como é que... Calete, um primeiro ponto, sim, vocês contadores têm um privilégio de ter a recorrência. Então o mercado de vocês é muito bacana por ter recorrência. Sim, a vida do cliente é muito longa. A tua recorrência gera também um contato recorrente. E é isso que a Nair falou, é muito legal para você trazer novas soluções para o cliente. E você trazendo esse outro tipo de solução, que nem o Caio traz para os clientes dele, tá criando esses pontos de contato com um vínculo, com uma emoção boa. Quando que um cliente do Caio, que entrou pela contabilidade, vai sair? O Caio hoje pode trabalhar um aumento de preço. Sim. Dificilmente, por conta do ecossistema, né? Que está entregando, então também protege o empresário contábil ter um ecossistema. Agora, se um cara, um contador, que não tem nada, não tem nenhum ecossistema, conhece o Caio entrega uma outra solução com esse tipo de abordagem, o Caio consegue cobrar mais caro, certamente, por conta de toda a entrega que ele tem. Então, isso também protege o empresário contábil para ter uma melhor recorrência e um maior LTV dos seus clientes. Né? Respondendo a tua pergunta, a gente vai abordar o cliente exatamente falando pelo sonho ou a questão da criação de renda passiva, a construção. Eu gosto muito de falar que o consórcio, a gente atinge duas pontas principais. A pessoa que chegou até aqui e ela olha para trás e fala assim, putz, eu não consegui construir aquilo que eu queria, então eu consigo uma forma de acelerar isso. Ou, de fato, a pessoa que chegou onde gostaria de chegar, ou muitas vezes até ultrapassou, mas ela quer mais. Então eu consigo atender as duas pontas, é um produto muito flexível. Então quando a gente vai marcar esse tipo de reunião com o cliente, é menos falando de consórcio. Claro, são dos objetivos. São dos objetivos totais da pessoa. E assim, é legal quando a gente primeiro vira cliente dos nossos especialistas e a gente entende o produto deles, a gente fala isso com prazer. Porque mais do que entender o produto, tu sentiu a sensação. Sim. Né? Apesar da redundância, tu sentiu o dia 12 da NAI, tu sentiu o WhatsApp do Lufema lá, aconteceu tal coisa. Como assim tal coisa? Eu tenho um cheque de 700 mil. É isso aí. Minha carta contemplada, 700 conto, enfim, né? E é legal que assim, o consórcio e também fundos de investimentos, eles são extremamente democráticos. Porque que nem o Marcos, ele me ligou quando ele chegou aqui, daí eu tava falando com o Uber, e daí eu conversei com ele, eu falei, eu vou lá fazer um podcast com 2, 3 amigos muito importantes para mim, eu tenho um hub de solução no meu escritório de contabilidade, e o cara que eu vou gravar hoje é o Marcos, que ele é um especialista em consórcio. Mas não é aquele consórcio que o gerente do banco te vende. Aquilo lá não é um produto. É outra coisa. Você tem que dar uma atenção para ele. E daí eu falei, eu vou te explicar de uma forma muito simples. Eu expliquei para ele, ele falou, me passa o contato dele? Eu falei, pra já. Sensacional. E aqui mais um exemplo de intencionalidade nas vendas. Exato. Se não tiver, e aí eu tô falando especificamente para os meus colegas e as minhas colegas contadores e contadoras, gastar toda a energia e acabar com a tua saúde exclusivamente no operacional, não pensando em vendas, não pensando nessa inteligência financeira, porque a inteligência financeira,
a partir do momento que eu trabalhei, a minha empresa me dá uma rentabilidade possível de ter investimentos, eu também estou protegendo a minha empresa. Exato. Porque a minha saúde mental, eu queria trazer essa pesquisa, mas assim, nada consome mais energia. O cara que escreveu Rápido e Devagar, eu vou esquecer o nome dele. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, esse mesmo. Ele fez uma pesquisa e que nada consome mais energia cerebral do que insegurança financeira. Dívida. Nada. A mesma Na coisa verdade, com só perde para um ente querido com uma doença grave. Só que em quantidade de tempo na tua vida, Sim. o que é mais felizmente e infelizmente, o ente querido ele não vai ficar muito tempo doente, tu não vai ter ente querido doente a tua vida toda. É igual a maior causa de divórcios também é motivo financeiro. Então tu pensa, e eu costumo dizer isso muito para os meus clientes, cara, olha só, a gente tem que começar a pensar daqui para frente, porque tu não pode abrir a guarda para que qualquer erro que aconteça nos próximos 6 meses jogue por água abaixo teus últimos 10 anos de carreira. Os últimos 10 anos de condição de patrimônio. Mas eu não construí muito. Bom, então vamos começar agora. Conversa com o melhor, conversa com a melhor, pensa nisso, traz aquilo. Exato. Agora eu assim, é verdade, né? Não vou ter saúde. E o que você está fazendo com ele? Você está trazendo o TPQL dele. Você fala, cara, qual que é o motivo? Porque a gente está no piloto automático o tempo inteiro. A gente está no piloto automático e a gente fica dentro dessa intensidade de 1000 caixinhas abertas ao mesmo tempo, que uma hora até pro lado bom, você fala, cara, consertando pra quê? O que aconteceu? Exato. Não tô saúde mental, não tô bem na minha família, destruí minhas relações, destruí meus relacionamentos, a minha saúde. Eu entrei no looping ano passado, que o Caio Henrique, eu ficava fugindo dele, que ele me mandava voltar a treinar todo santo dia. Uma hora eu falei, vai cuidar da sua vida. Você faz muita reunião, eu não tô vendo você na academia, eu não tô vendo você comendo, eu não tô vendo você no crossfit, sei lá onde for. E a gente que participa do mesmo clube, né, de mentoria, o poder da ambiência é absurdo. O nível de cobrança porque quando alguém se sente confortável para te incomodar para algo pro bem, é porque ela tá muito afim de ti, né? Tipo assim, cara, eu tô muito afim, porque eu parei o meu dia, que por mais que eu esteja super alavancando meu patrimônio com o marketing, super multiplicando e tendo um hub, cara, meu dia vai continuar corrido. Se eu parei para te mandar uma mensagem, cara, eu me importo muito contigo. Ô Calete, tem um tema que eu gosto muito de falar, mas eu tenho alguns cuidados de falar, que é sobre mentalidade. Porque quando mas eu falar. Importante. Mas quando eu falar de mentalidade, o pessoal já fala assim: coach, vai começar o coach. Sim. Primeiro, que coach eu não acho que é ruim. Primeiro ponto, já tem que partir de que não acho que é um negócio ruim. Tem que ter um. Tem que ter psicólogo, tem que ter coach, tem que ter mentor. Mas a palavra ficou mal vista. Por mal utilização. E assim como contabilidade, consórcio, fundo de investimento, existem bons e ruins. Sempre. Em todas as atividades. Mas isso que a gente fala, a gente trazer essa clareza, a gente mexe muito com a mentalidade também da pessoa. Exatamente. E isso é algo muito bom. A gente tem que olhar para a mentalidade, a gente tem que começar a pensar diferente. A gente, no ambiente diferente, a gente começa a pensar diferente. Eu vou abrir uma coisa aqui para vocês. Teve o nosso evento agora, que foi em Itu, mas antes eu tinha um evento em Campos do Jordão. Sim. Olha o que me passou pela cabeça. Falei, vou ter que ir pra sábado pra Campos do Jordão fazer um bate-volta e domingo eu tenho que ir pra Itu. Eu falei, muito cansativo dirigir tudo isso. Aí domingo era meu aniversário ainda e tal. Me passou pela cabeça cotar e ir de helicóptero pra Campos do Jordão. Falei assim, eu vou de helicóptero, faço um bate-volta de helicóptero, volto, aí domingo eu vou de carro pra Itu. Quando eu fui fazer o orçamento, eu vi, não está no meu momento de vida ainda. Precisa acelerar mais 6 meses. Mais um pouquinho. Mais uns 3 dias eu... 6 vezes de cota de cebola resolve isso. Mas por que passou isso pela minha cabeça? Pelo ambiente que a gente vive. Sim. Exato. A gente já... Porque depois que tu vê... Não dá pra desver, meu irmão. Não dá pra desver. E você tem um caminho claro de como você chegar do ponto A ao ponto B. Sim, E eu você nunca sabe, imaginaria andar de helicóptero pra ir pra Campos do Jordão e voltar. Só de imaginar,
já mudou, opa, é possível. Eu vi que é E possível. o principal, Tem pessoas você do meu sabe lado que tá tem essas fazendo. ferramentas. Você tem as ferramentas para fazer isso. É só uma questão de quando, não é se vai acontecer. Não, e aí, assim, quanto. Claro, o orçamento, obviamente, que é alto, mas quantas reuniões eu faço nesse tempo? Sim. Quanto ROI eu trago? O Calete, A pergunta é qual ROI? o Alfredo Soares, do G4, ele montou a casa dele dentro de uma das nossas empresas, né? A gente tem uma loja de móveis de luxo, de alto padrão em Fortaleza, e ele vai até lá, ele e a esposa dele, para escolher os móveis dele na nossa loja. Ele estava batendo um papo sobre isso realmente, mas qual é o valor do seu tempo, assim? Porque para você ir até lá escolher um sofá, né? Poxa. E aí ele estava falando de contratar um motorista, que ele sempre achou uma besteira, porque ele mora perto do trabalho, ele fazia algumas reuniões e tal, e falava assim, eu gosto de dirigir e tudo mais. E aí ele teve um papo com o Paulo Vieira, e ele falou assim, poxa, mas por que você dirige ainda? Ele falou, mas como assim, por que eu dirijo? Ele falou, você precisa de um motorista. Ele, não, imagina, pra quê? Ele falou, você sabe quanto tempo você passa no trânsito, que você poderia estar fazendo outras coisas? Contrata um motorista nos dias úteis e em horas úteis. Porque o seu tempo vale muito mais. Ele falou que com 3 dias de produtividade dele, ele paga o custo do motorista. Isso. E a gente está falando de ferramentas de talvez próximas, né? O helicóptero, talvez, de luxo. Mas isso também tem muito a ver com o dia a dia. Exato. Paga alguém para organizar a tua agenda. Paga alguém para cuidar da tua agenda, que avise no teu celular a tua agenda. E isso vai te abrir tempo de reunião. É igual um empresário escolher usar o seu hub. Para que ele vai ter tem empresário o consórcio tempo apagando e-mail. Ele vai ter o consórcio com o gerente do banco, o seguro com o fulano, a contabilidade com o ciclano. Você tem tempo de falar com todas essas pessoas todo mês? Não tem. Você tem tempo de fazer isso? Tu centraliza, é um PDF, tu tem toda a tua vida ali. É isso aí. Isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, deu. Né, tanto que o objetivo hoje no escritório, porque foi o que o Marcos falou, que todo mês a gente tem que falar com o nosso cliente. Sim. Seja sobre a folha de pagamento, sobre o balancete dele ou sobre os impostos para pagar. Só que eu tenho como objetivo dentro do escritório do que eu menos tenho que falar com o meu cliente é sobre contabilidade. Isso. Então, eu tenho que falar com o meu cliente sobre investimentos, eu tenho que falar com o meu cliente sobre sucessão patrimonial, eu tenho que falar com o meu cliente sobre a estruturação de uma holding patrimonial, eu tenho que falar com o meu cliente sobre um seguro de vida, que vai proteger ele, vai proteger a família dele, e também o relacionamento com o sócio, né? Então, assim, toda vez que alguém vai falar com um cliente no escritório, eu falo, tá, o que mais você vai falar com ele? O que mais? O que mais? O que mais? 100% das vezes. A mesma pergunta. O que mais? É muito... E aí tem super a ver com mentalidade. Qualquer vez que eu falo com o meu cliente, é uma experiência para ele. Exato. De que... Como vai ser essa experiência? Como vai ser? Tá aqui sua boleto de vida. Vê esse dia tal. A gente falou mais detalhadamente sobre o hub do Caio, mas... Nai, como funciona, o que é economia real? Vamos começar por aí. Boa. Alete, eu vim de grandes instituições muito tradicionais, né? Então, comecei na MetLife, fui para o Banco Safra, fundei um escritório de investimentos no BTG, e eu sempre quis falar de uma maneira fácil de investimento para as pessoas, para que elas pudessem entender que é para todo mundo. Ponto. Era isso. Esse era o meu principal objetivo. E aí, quando a gente ia falar de rentabilidade, que é isso que o cliente ele quer saber o ovo que o pato dá, né? Então, qual é a rentabilidade? No mercado tradicional de investimentos, eu tinha que falar de coisas muito complexas e estruturadas. E aí, o papo sempre tinha que ir para um outro nível que pouquíssimos clientes queriam pisar. Porque, poxa, muito especialista e tudo mais. No meu escritório, eu tenho um dos maiores especialistas disso. Sabe com quem que ele conversa muito? Com o Caio. Foi legal a reunião. O Caio era meu cliente premium, porque a gente podia falar, porque o Caio se interessa muito pelo tema há muitos anos. O Caio investe desde os 14, 15 anos, entendeu? Quantos por cento dos clientes fazem isso? E o mercado tradicional só trazia essa rentabilidade para quem tinha um apetite muito grande para risco e que tinha essa predisposição a assuntos muito complexos.
muito complexos. E aí 98% dos brasileiros não são essas pessoas e acabam não utilizando o mercado a seu favor. Não utilizam ferramentas para o dinheiro fazer dinheiro, para o dinheiro se movimentar. Sim, né? Acaba que eles vão para a instituição que traz mais segurança para eles, que é o banco. Sim. Aí ele senta lá no gerente do banco, o cara tá lá com 115 produtos para vender, com metas estapafúrdias, para ganhar um bônus anual lá, que sabe Deus se vai chegar também. E ele não consegue ser especialista em nada. Claro. Não tem como ele fazer isso. E é uma coisa que o Marcos sofre também. O consórcio é incrível, porém, o trabalho que o Marcos tem que fazer é de destruir. A gente não está só construindo, a gente tem que destruir o que fizeram com a solução. Consórcio é ruim, consórcio, isso aí não contempla nunca. Investimento, menino, não arrisca não. Você vai colocar nessas ações, onde é que estão essas ações? Onde é que está esse negócio? Você já viu isso? Então, a gente tem um processo de desconstruir primeiro para depois construir. Só que se a ferramenta ela é simples, facilita muito essa missão. É simples, é fácil de entender e traz essa rentabilidade. E por muito tempo eu procurei esse ativo, eu procurei isso. Como a gente vai fazer isso? Então, vamos estruturar a carteira de juros. Caio também foi minha cobaia nisso, maravilhoso, incrível. Vamos estruturar a carteira de juros, o que a gente vai fazer? E a gente ficava nessas ferramentas, assim, né? E aí, há mais de uma década já, existem os fundos de participação de empresas. Então, são empresas que escolheram não abrir fundos dentro dos bancos e abrir estruturas privadas que trouxessem captação dos investidores através de contratos de mútuo e SCP, que são arranjos simples e muito seguros, né? E trazer uma rentabilidade para esse cliente. Eu era apaixonada por esse tema. Só que esse mercado pensa que eu sou o dono da bola, né? Sim. Porque eu não estou mais dentro do banco. Então, o dono da bola sou eu. E aí eu coloco as regras que couber dentro do meu jogo. Só que esse jogo era um jogo muito alto. Muito alto. Ó, multimilionário mesmo jogava esse jogo. E, sim. Era uma coisa muito... A maioria dos brasileiros não chegava, não tinha nem acesso a isso. Não tinha nem acesso a isso. Não era o target também. Sim, exato. O foco daí desse tipo de fundo era cotistas absurdamente abastados. Muito alto. E aí isso trazia algumas características também que não atendiam ao meu cliente, né? E aí eu conheci a FX Pago. Através do nosso clube de negócios também, eu conheci eles no Fire Experience, eles fazem parte da MLS desde o começo. O Alexandre Figueiredo, nosso fundador que vocês conheceram, sim, ele é sócio fundador do Clex, do Flávio, do Caio e do Joel, então ele já tem uma outra cabeça, assim, ele já tem uma cabeça de escalar, uma cabeça exponencial. E quando a FX nasceu, ela nasceu como uma empresa de participações, onde ela compra participações das empresas para escalar esses negócios. Então, nós temos uma expertise muito grande em gestão, né? A gente tem uma expertise muito grande em empreendedorismo, a gente tem um pool de empresa sensacional. Quando a gente identifica um negócio em potencial, nós entramos e compramos uma participação dessa empresa e a gente serve a essa empresa para ela ir para outro nível. E aí, coloca hoje, profissionalismo e intencionalidade. Exato. A gente fala que a gente compra o jockey, né? Que a empresa é o cavalo Sim. a gente pode até trocar, mas um bom jockey não tem preço. Não tem preço. Então, hoje a gente tem mais de 40 sócios dentro da empresa, o Alexandre tem mais de 40 sócios. Porque foi agrupando. Exato. A gente foi agrupando negócios diferentes, né? E aí chegou um ponto, a gente fez isso por 12 anos, com caixa próprio. A gente rodando nossas próprias empresas, sem endividamento bancário, sem comprometimento com o sistema. E há 4 anos a gente começou a receber a solicitação dos empresários ao redor de fazer parte desse nosso ecossistema. Pô, vocês precisam de capital para investir? Eu colocaria o meu com vocês em troca de uma rentabilidade. E a gente foi estudar como fazer isso dentro de um FIAGRO, dentro de um FDIC, dentro de um FII, que eram os caminhos tradicionais para que isso acontecesse. E aí, quando a gente começou a fazer conta, não tem conta que feche. Não tem, porque a estrutura bancária, ela cobra muito. Muito pesado, sim. Para utilizar dela já é uma porrada de dinheiro. Exatamente. A gente tem a cauda muito longa. Todo mundo fica com 0 ponto alguma coisa. 0 ponto alguma coisa para alguém. 0 ponto... E aí, a pergunta que a gente se fazia é quanto fica para quem acreditou em mim? Quanto fica para o meu cotista?
Sim, que Tá ele trabalhando ele é o todo primeiro dia e o ali. último, né? Ele é o primeiro a botar Última receber. e o último a receber, né? E o último a nessa receber. estrutura tradicional. Poxa, fazia sentido a gente colocar mais dentro de uma estrutura que, pra mim, se eu seria mais um, e aí o cara que tá lá comigo, que acredita em mim, fica com menos que todo mundo. Isso aqui talvez não seja de acordo com o que a gente tem de propósito mesmo. Sim. E aí, por que a gente gostaria do banco? Os fundos hoje eles estão no banco por um motivo. E, por incrível que pareça, não é segurança, não é respaldo, não é a parte técnica, não é nada disso. É por ele ser um grande canal de distribuição. Canal de vendas. Exatamente. Você está pagando por uma fonte infinita. Porque o que você precisa para vender para alguém, Marquinhos? Pessoas. Você tá comprando balcão. Sim, Você tá tá comprando comprando balcão, balcão. cara. Eu preciso de alguém sentado na minha frente. E o balcão do banco, o balcão das corretoras, ele é infinito. Sim. E isso fazia zero sentido pra gente, Calete. Zero. Por quê? Primeiro, que eu trabalho com economia real. Todos os meus negócios são de primeira necessidade. Nós somos ultraconservadores nos nossos investimentos. Eu não invisto em nenhuma coisa muito nova, nenhuma moda, nenhuma coisa extremamente disruptiva. Eu não invisto em coisas sazonais. A gente só investe em coisas de primeira necessidade. Agronegócio, construção civil, educação, alimentação. A gente investe em primeira necessidade. Sim. Ponto. Pirâmide de Maslow lá, pum. Primeira necessidade. Base, pronto, tá lá. Para atender o nosso viés conservador mesmo. Tá? Então, nenhum desses negócios eu posso diluir. Então, você compra uma cota do Google, você viu, saiu primeiro 1 milhão de cotas, 5 anos depois, 5 milhões de cotas, e aí você Sim. vai sendo diluído e tendo mais cotas. O meu negócio não funciona assim. Ele tá lá, funcionando. Eu não consigo diluir uma fazenda. Ela tá lá. Eu vou lá plantar todo dia, os meus colaboradores vão lá cuidar da terra todos os dias, e ele dá um lucro. Eu planto 50 hectares, eu tenho 23 milhões por ano. A conta é essa. Isso é economia real, é a gente fazendo esse negócio acontecer todos os dias, empregando muita gente e devolvendo para a sociedade o que ela traz para a gente. Isso é um dos nossos princípios. Então, o banco não fazia nenhum sentido para a gente mesmo. Sim. Eu não quero todo mundo. Eu não quero todo mundo. A gente precisa unir as pessoas que acreditam no nosso negócio, e o meu negócio, ele vai ser escalado exponencialmente um dia. Mas a gente está no momento de trazer realmente essa base que faz sentido para a gente. Por isso que hoje a gente só distribui cota através de relacionamentos, indicação e recomendação. Eu só atendo os clientes do Caio, os seus clientes, os clientes do Marcos, para fazer parte desse nosso ecossistema. Sim, não tá aberto ao público geral. Não é uma coisa que a gente panfleta. Sim. É isso. A gente quer chegar em muita gente, a gente quer democratizar isso. A gente quer tirar isso lá de cima daquele negócio dos multimilionários. Então, a gente precisava trabalhar algumas características de produto para fazer sentido para todo mundo. Quais são essas características? Normalmente, um fundo, quando ele traz uma grande rentabilidade, ele te prende por muito tempo. É o jogo do risco. Claro. Né? Quanto mais tempo você fica, maior a rentabilidade, e aí ele está prendendo o seu capital. No nosso caso, eu não tenho carência e não tenho fidelidade. Eu quero que meus clientes estejam comigo enquanto fizer sentido para ele. Hoje, Calete, se você pedir dinheiro para mim, dentro do meu fundo, eu parto dos princípios que você precisa. Sim, não tem problema. Não tem motivo. Você precisa. A gente não tem um plano? Junto. Não é importante pra caramba? Sim. Para você mexer nesse dinheiro, então, aconteceu alguma coisa. Exato. Ponto. Eu não vou te prender. Não tem carência, não tem fidelidade. A nossa liquidez também precisava ser muito baixa. Por quê? Vocês são meus clientes. Empreendedores dinâmicos, cheios de oportunidade. Então, se eu tenho uma liquidez de D mais 12 meses, o que eu faço com o seu dinheiro? Eu acabo desvalorizando ele, porque você podia usar esse dinheiro para uma multiplicação. Claro. O Marcos podia te ligar e falar, cara, tem uma carta contemplada aqui, Na hora. com um imóvel, puta, eu preciso da grana urgente. Sim. Bora. A gente tá com você no seu crescimento. Por isso que a liquidez dele, ela atende à nossa dinâmica, as pessoas que a gente quer ter por perto. É desse ciclo que a gente quer participar. Sim, sabendo quem tá vindo tem que ofertar o que ele precisa, né? Exatamente. Para quê? Para ser ferramenta. Eu quero ser o caminho. Eu quero ser o caminho para que a gente construa. A gente brinca que a gente está construindo as heranças, né? Eu vejo o Matheus, eu mando as coisas dos meus investidores, eu falo, olha que o futuro é seu filho, pronto, tô construindo sua herança aqui. Né?
Eu que mando o Pix e o Matheus que recebe o dividendo. É muito legal essa parte. Exatamente. Foi combinado no meio da Ana. Sim, Não sei se eu você sabia. sabe. Mas a gente combinou. Fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo quando eu... A gente combinou. Só que aí eu tinha 32 negócios. Como a gente vai estruturar isso? 32 negócios, você deve imaginar que tem Chico, tem Francisco, né? Deus. A gente tá ali batalhando todos os dias. A gente tem empresas novas, empresas em maturação. Então, eu preciso de 3 características para trazer segurança para o meu cliente, para receber o fundo dele. Se eu compro uma Urus, Calete, você acha que eu cuido bem dela? Sim. Mas e se você pegar a minha emprestada, como é que você cuida? Eu vou tentar cuidar bem, porque vale muito. Exatamente, é isso que eu faço com os meus clientes. Pensa que eu tô pegando o seu melhor dinheiro. É o seu melhor dinheiro. É o dinheiro mais gostoso que você tem. Eu tô falando, Calete, pega o seu dinheiro mais delícia, põe aqui comigo, ó, no meu negócio. Como é que você acha que eu tenho que cuidar dele? Que nem o neném. Que nem um... Eu tenho um neném recém-nascido no colo o dia inteiro. Então, os negócios que eu abro hoje para participação dos meus cotistas, eles têm que ter 3 características. A primeira deles, eu tenho que ter demanda comprovada e mercado infinito. Eu não posso fazer nada sazonal. Imagina, frozen iogurte. Então, quem conheceu alguém que ia ficar rico Paleta de mexicana. paleta mexicana. Então, eu tenho que ter um mercado comprovado e que não seja sazonal, seja linear. Porque a minha conta, ela é linear com os meus investidores. Meu contrato de investimento não tem um IC. Não tem um IC. Eu pago minha rentabilidade todos os meses. Faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça. Então, o mercado tem que ser comprovado. Eu não faço isso de loucura. A segunda coisa, eu preciso de uma margem muito boa. Porque eu tenho que proteger o que eu coloco para o meu cotista. Minha margem precisa ser muito alta. Precisa ser acima do que a gente trabalha em 30%. Porque se houver qualquer oscilação, ou qualquer risco, ou qualquer impertérrie, aconteça qualquer coisa nesse meio tempo, o caixa da FX que paga isso, nunca o meu cotista. Sim. Então são negócios muito específicos. E a última coisa, eu trabalho com sonhos e plano das pessoas. Eu tenho que poder fazer isso por muito tempo. Eu não posso abrir um fundo e ficar 2 anos e ir embora. Então eu tenho que ter capacidade de fazer isso por muito tempo. E aí a gente volta lá pro brasileiro conservador, né? Minha avó falava que dava dinheiro era terra e tijolo. Compra a terra. Quem compra a terra não erra. Quem compra a terra não erra. As frases bonitas, assim, né? Exatamente. E é isso. Os números não mentem, é isso aí mesmo. Sim, aí hoje tem o fundo de investimento agro Isso. e o fundo de investimento construção civil. Exatamente. Que a gente usa como um ativo de diversificação na carteira dos nossos clientes. A gente sempre fala, tá, é bom ter meu próprio imóvel? Poxa, é ótimo. É bom alavancar imóvel? É ótimo. Presta atenção. Como a gente vai fazer isso? E a gente faz esse plano em conjunto do crédito mais inteligente que existe, que é consórcio. Mas você também já está investindo dentro da construção civil. Então, hoje a gente tem 2 fundos dentro do agro. Né? Eu tenho cebolas que ficaram famosas. A Nay me perguntou, essa pergunta é sensacional, né? Começou a reunião de investimento, eu pensei, não, negócio sério, eu vou deixar a Nay falar, porque o negócio vai ser sério. Aí ela pergunta assim, Calete, conhece alguém que não come cebola? Umas 2, 3 pessoas, não bate muito bem na cabeça. Você conhece algum país que não come cebola? Eu fiquei, conheço poucos países, até os que eu não conheço eu sei que tem cebola. Quando é que vai parar de comer cebola no mundo? Nunca. Nunca. Se você não está em extinção, não é um animal? Não tem, cara. Cebola. Vai ter a crise da cebola? Não Você tem. imagina a gente na greve da cebola aqui? Não tem. Acabou, pessoal. Agora ninguém mais come cebola. Só tem um segredo aí, você já conta pra galera, que no nosso contrato tem lá bem pequenininho, a única letra minúscula que ele tem, né, bem pitiquinha, é que todo mundo tem que comprar 1 quilo de cebola por semana. Isso, a gente pede. Pra ajudar. Aliás, se tu não acredita nisso, mas faz favor de ir lá e comprar 1 quilo de cebola pra me ajudar. Ajudar nós 4. Ajudar nós 4. Ajuda nós 4 aqui, os nossos filhos e tal. Compra 1 quilinho de cebola que já nos ajuda. Porque Você que pede pizza de calabresa sem cebola, começa É. com cebola. crime. É um crime. Crime. É um Tá, crime. tá deixando de alavancar a economia, deixando de alavancar pelo a amor economia. de Deus, gente. E aí, os fundos, eles atendem esses 3 quesitos. Então, eucalipto, cebolas, a gente, mercado comprovado, ótimo. Eucalipto, que já é um mercado muito tradicional. A planta a gente vende ela inteira, né? E construção civil.
que todo mundo vai querer casa Exato. no resto da vida. E aí a gente tem estratégias de negócio, óbvio, para alavancar ainda mais essa margem. A gente tem os nossos segredos, que só vocês sabem, como a gente faz esse negócio de uma maneira diferente, Sim. mas sempre atendendo esses 3 quesitos. Então, mercado comprovado, margem muito boa. Então, construção civil, a gente constrói faixa 1, que nunca vai ter crise de crédito, né? A gente está no país assistencialista, isso não vai acabar. E quanto tempo a gente pode fazer isso? A gente pode fazer a nossa plantação de cebola, por exemplo, ela está no Nordeste, um lugar muito improvável para o agronegócio. Todo mundo pensa no Sul, fala, poxa, só que faz frio no Sul, cara? Faz. Umas geadinhas, às vezes? Bastante. Um dia ou outro, né? Um dia ou outro, em agosto, 24 dias por mês. São intempéries climáticos que afetam a agricultura também. Por que o Nordeste não é o coração do agronegócio ainda? Porque não chove. Sim, e a tecnologia para suprir essa força da natureza, né? A irrigação, a gente usa irrigação por gotejamento, ela tem que ter um investimento alto no começo. E aí o pequeno agricultor não tem chance. Não tem chance. Então, para onde vão os recursos do nosso fundo? Infraestrutura, tecnologia. Então, hoje, o nosso sistema de enriquecimento de solo, ele é todo feito por nanotecnologia, então eu consigo fazer ele muito mais rápido do que só safrinha. A gente entra com tecnologia de irrigação também, que aumenta muito mais a margem e deixa o nosso negócio muito mais linear. Quando eu encontrei esse modelo, onde a gente investe em economia real dentro de mercados ultraconservadores, para baixar o risco de quem não quer rolar uma opção, né? De quem não vai ver o que é um dividendo sintético. Que também é bom, dicas de passagem. Gente. É bom, mas... Para quem sabe. Para quem gosta, se interessa também, para não deixar na mão só de um terceiro, né? Porque isso também é uma coisa que a gente enfrenta muito no mercado financeiro. O brasileiro, ele delega e delarga todos esses assuntos. Exato. E aí ele só vai cobrar a conta no final. Sim. Mas, meu Deus, mas não tá rendendo. E normalmente a experiência é ruim. Porque não volta. Não cuida, né? Não, assim, e não adianta, né? Tem que ter um mínimo de contato para entender o objetivo. Cara, pode ser que eu preciso daqui 6 meses, tá? Então não vou fazer essa operação agora. Exatamente. Só que como não tem esse contato, não adianta. Você não colocou como ferramenta naquele problema que você precisa resolver ou não trouxe a solução para aquela situação que vocês setaram antes. Quantos clientes, Marquinhos, que isso aqui não está contemplando? Você pagou todos os meses, bonitinho? Pois é, e traz para nós essa especialista em alavancagem patrimonial com uma ferramenta antiga no mercado. Cara, a gente não começou por esse caminho, tá, Calete? A gente começou pelo modelo tradicional de aquisição, principalmente voltado a veículo. E a gente foi entendendo o game fazendo o jogo. Eu tenho uma outra empresa que é voltada à gestão de infrações. E por conta dessa empresa, a gente viu a oportunidade de anexar algum outro serviço. Como? Eu sou no Hub, só que daí ele... A gente começou como Hub mesmo, total. E eu tocava 100% a parte da operação da EasyGo, que é o nome da empresa. É uma das maiores plataformas de trânsito do Brasil, inclusive. Nós temos belos clientes aí que eu não posso falar nome. Mas começou por conta disso. E aí no começo, inclusive, meu pai é empresário, tem uma empresa de facilities. Quando meu sócio comentou, vamos colocar consórcio e tal, porque... A esposa dele trabalhava no meio, não na parte de vendas, ela trabalhava dentro de uma administradora. E surgiu como oportunidade. Ela falou, vocês têm equipe de vendas, vocês têm um bom sistema, isso que vocês fazem já não é fácil. Tem tanta gente assim pelo consórcio. A gente falou, a gente tem mais de 5 mil clientes de pessoas finais. A gente sabe o carro que a pessoa tem, se tem seguro, se não tem, o ano do carro. Por que a gente não oferece um produto para ela trocar de carro lá na frente? E aí a gente começou com esse viés de aquisição. Só que aí trabalhando, a gente foi entendendo o produto. No começo eu não gostava assim tanto de consórcio. Eu não como cebola, mentira. Tá vendo? Como assim? Mas eu tenho... voltando ao meu pai, que eu me perdi nisso, foi isso daí. Meu pai tem empresa de facilities. Eu vi meu pai fazendo consórcio a vida inteira, cara. A vida inteira. E nunca deu certo pra ele.
Porque ele pagava 3 meses e cancelava o consórcio. Ah, Por que ele fazia consórcio? Pra ajudar o gerente. Para ajudar o gerente. Final do ano ele precisava de capital de giro lá para pagar Sim, 13º. terceiro. Porque empresa de facility é só funcionário, né? Claro, uma renda. Na época tinha 800 a 1.000 funcionários e tal. Então, pô, 13º. Aí o gerente, não. Então você faz um consórcio que tá liberado. Mas se não fizer, a gente vai ter que conversar. Então eu ouvi isso, cara. Eu vi isso. Aí meu sócio, na época, que eu ainda não tava 100% na Alufema, ele me fez uma provocativa. Ele falou assim, cara, ele gosta de fazer algumas apostas bestas, assim. Um pagar almoço pro outro, R$5. Só pelo motivo do... Só pelo desafio. E eu não tava na operação ainda de consórcio 100%, eu tava migrando entre EasyGo pra Alufema, que eu ia começar a tocar 100% Alufema. E era um mês de março, não lembro de qual ano certo, mas ele falou assim, cara, vamos apostar quem vende mais esse mês? Entre a gente. Aí, cara, apostar quem vende mais, É o irmão, famoso orra, orra, orra. é o orra, quinta série. Eu falei assim, bora, vamos apostar. Chegou lá, final de março, ninguém tinha vendido nada, porque os dois não olhavam pra operação. A gente tinha só contratado vendedores e tocando lá a operação assim. Aí tive uma brilhante ideia. Quem mora em condomínio, grupo de condomínio vale ouro. Liguei pra um brother meu que mora no mesmo condomínio que eu. E falei assim, irmão, faz um favor, manda uma mensagem aqui no nosso grupo do condomínio. Ele falou assim, cara, mando. Aí eu mandei a mensagem pronta pra ele. E a mensagem era o seguinte, alguém conhece aqui no grupo alguém que vende consórcio, porque eu tô precisando de tal coisa, de veículo. E ele mandou essa mensagem no grupo e eu já tava com a resposta pronta aqui pra mandar, né? Na hora que ele mandou no WhatsApp lá do grupo, eu já respondi. Ô Luiz, tudo bem? Eu trabalho com consórcio e tal, me chama no particular. Nessa veio 5 vizinhos me chamar no particular. Então, meu primeiro contrato foi um contrato de 3 milhões de uma cliente que queria para o mercado imobiliário. E aí a gente não estava entendendo muito bem do mercado alto. E aí foi que a gente olhou, mercado imobiliário. Sim, uma carta. Muito maior. Às vezes você fala, Deus, me dá um sinal. Aí dá um tapa. E aí a gente foi entendendo do mercado imobiliário. Passou algum tempo, a gente foi entendendo de fato. Cara, eu estudei muito, estudei muito. Mentoria específica de consórcio, muito curso de consórcio. Minha curva de aprendizado foi em questão assim de pessoas de 10 anos no mercado, a gente conseguiu reduzir para 1 ano. Então, a questão do estudo me ajudou bastante e a gente descobriu essa questão da alavancagem patrimonial. Porque o que eu falo pro meu cliente é o seguinte, faz sentido hoje pro Calete pagar 20% de um imóvel e os outros 80% o inquilino pagar para você? Fácil. Então, vamos fechar mais uma cota. Eu convido o podcast e sai daqui com o consórcio. É isso. É assim que a gente trabalha essa forma de alavancagem. Sim, o cara tem um objetivo, se utilizar de forma inteligente o dinheiro, a coisa vai girando de uma maneira segura também, porque tem toda essa estrutura e tem um bem ali atrás que vai se consolidar. E também falando a reunião que eu fiz com o Marcos, começou a reunião, eu falei, Marcos, é um prazer te conhecer e tal, mas olha, já te adianto que não gosto de consórcio. Pra mim é uma bosta de um produto que o gerente do banco te empurra. Quantas cartas tu tem hoje, Nai? Mas tenho... Ele é o evangelista do consórcio. Marcos, eu não gosto Inclusive, fechei uma consórcio. semana passada. Eu tenho pavor de consórcio, essas coisas nada a ver aí. Me vê 3 cartinhas, por favor. 3 cartinhas. Só 3, mas testando. Ele falou, não, fica tranquilo, essa é a opinião Padrão. comum e tá tudo certo. Tu mesmo foi, né? Porque aí, com a experiência que tu tinha do teu pai, tu também teve que desaprender, como disse a Nai. A gente tá desaprender pra entender. Não, cara. O que acontecia lá era aquele cenário. Isso é extremamente comum. A gente vê muito pros nossos clientes. Que o cara chega final de ano, tá apertado de caixa, precisa do bancão, vai no bancão, o gerente precisa do metão, e aí toca ali um consórcio ali. E assim, cara, tem casos assim. Nós temos um cliente que ele continua pagando o consórcio, porque, tipo, beleza, não vou, né, não cabe no orçamento dele, mas ele não é sorteado, não é contemplado, tipo, ele vai esperar não sei quantos anos lá, vai dar tipo 13 anos, assim. Porque já tá, esses dias, o cara já bateu 10. Claro, quando a pessoa... Tu és meio azarado também, né? Cara, não tem a ver, cara. Não tem a ver. Não tem a ver. 10 anos, né, cara? Cara, mas não tem a ver só com sorte.
E aí que tá a grande questão. Estrategista, né? Você vai depender. Hoje eu não trabalho com uma única administradora, eu sou multimarcas, porque eu vou olhar a necessidade do cliente para aquilo e vou melhor dar um direcionamento para ele. Ponto. Só que acabo tendo uma venda muito maior de uma única administradora, porque o público que eu trabalho é de alavancagem. Sim. Então Daí eu tenho ali o giro roda. eu tenho o melhor produto para esse público de alavancagem, que é o caso do que o Caio fez as cartas dele, para construir patrimônio pensando a médio e longo prazo. E aí, pro Caio, se demorar 10 anos, eu vou falar para ele, meu amigo, é porque você não pagou em dia e porque você não foi bem assessorado. Como ele foi assessorado por mim, ele foi bem assessorado. Ele vai ser. Então só tem um motivo. Só pra tem não um ser motivo, e contemplado. você paga em dia, então tá tudo bem. Depende de ti. Só depende de mim. Eu peguei um cliente recente que ele ia fechar com uma outra administradora, com uma outra pessoa. Só que essa administradora que ele ia fechar, eu também tenho no meu portfólio. E falei para ele, senhor José, olha, as formas de contemplação dessa tua cota é só por sorteio e lance livre. E ele quer se alavancar. Ou seja, ele não quer dar o lance livre para antecipar essa tomada de crédito. Então, cara, você só vai depender de sorteio. Aí sim, é Um exclusivamente grupo sorte. de 3 mil pessoas, de 200 meses, qual que é a chance de você ser sorteado? Existe. Existe. Mas pode demorar 10, 15 anos, irmão. Então, a característica do grupo, que quem que sabe da característica do grupo? Eu que tô vendendo. Sim, que é isso tudo. Quem estuda. Só que eu tenho que ser sincero com o cliente que se eu trabalhasse só com essa marca, Tem, né? Tu não. o cara, como é uma marca que geralmente tem pessoas que trabalham exclusivas com ela, então o cara não vai falar assim pra não vender. E eu tenho essa questão de, cara, eu não vou vender. Eu não vendo. Porque eu sei que vai dar BO lá na frente, cara. Claro. Eu digo muito pra galera, é o foco do cliente, Total. não o foco no cliente. Né? O Lufema tendo várias ferramentas, né? A estrutura é a mesma, mas tendo as multiplataformas, Exato. cara, qual é o foco do cliente? Porque daqui a pouco, cara, quero trocar de carro em 2 anos. Ah, dá pra ser com essa operadora aqui, é isso aqui. Mas eu também quero alavancar patrimônio imobiliário pensando no Mateu com 15 anos. Então é essa operadora aqui e o jeito é esse. É o foco do Calete cliente. Exato. E não o foco no cliente, que é eu boto o meu foco nele. Tem Isso que vende vender muito alguma coisa menos. pra esse cara. Tem que Isso vender vende alguma muito coisa. menos. Muito menos. E por falar em vendas, eu quero que vocês digam pra galera que nos assiste o Instagram de vocês, como entrar em contato com vocês. Porque vai ter gente precisando aumentar, criar o seu ramo de soluções. Vai ter gente precisando multiplicar o seu patrimônio. Vai ter gente querendo alavancar o patrimônio, entendendo um pouco mais e conhecendo o dia a dia de vocês. Porque a rede social dá pra mentir muito, mas é difícil mentir por muito tempo. Exato. Então, teu Instagram, Caio. Meu Instagram é Caio H. Barbosa. Nai? Nai com Y, N-A-Y, Janjacomo. J-N-J-A-C-O-M-O. Nai Janjacomo. Nai, Jean Jacob. Não é muito fácil, mas Não é? Vai estar Vai no aqui meu, embaixo. vai no meu, vai estar aqui embaixo. Isso vai Vai estar no do Calete, põe Nai. no comentário fixado. No comentário fixado vai estar os três. Teu, Marcos. Meu é eu.marcosarthur. O Arthur com TH. Aí. Fundamental todo mundo encontrar vocês, porque uma coisa que sempre me incomoda desde que eu me tornei professor é desperdício de talento. Eu sempre me irritei profundamente com isso. Sentava o cara na minha frente e eu ensinava, o cara aprendia rápido, o cara não sei o que, ele tinha conexões, sabe? Conexões neurais e te falava um negócio. E aí tá aí, cara. Ah, pois é, que eu não consegui ainda fazer a minha transição de carreira. Cara do céu. Isso é me irritando, sabe? Tipo, profundamente. Assim, e escutar esse episódio vai reduzir o desperdício de talento no Brasil. Porque o cara fica mais tranquilo tendo receitas com menos trabalho. O cara sabe que tem o que ele já conquistou, está seguro e multiplicando. E ele tem condições de fazer com que o que ele já conquistou realmente se multiplique contigo. Então eu acho que essas 3 coisas são fundamentais. Antes de agradecer a vocês, tem o nosso game. Bora. Eu falo uma palavra e cada um vamos fazer por rodada, beleza? Beleza? Um hábito, Caio. Atividade física. Nai. Me conectar com pessoas. Vender. Um hobby, Caio.
Corridas com obstáculos. Corrida. Vamos juntos E levar para as Berlim. pessoas. E levar as Berlim, pessoas. cara, Berlim. Ele inventou no passado Suíça, eu tô me inscrevendo, ele disse, eu não vou. Que pena que tu não vai, Caio. Nossa, Como entrar num Suíça. balde de gelo em Berlim, que Agora- grande agora é Berlim que oportunidade. ele quer. Ele não consegue inventar, enfim. Ele não basta no Jockey Club. Não. No Jockey já era difícil, Já. era Berlim, pô, Um hobby, Nai. experiências gastronômicas diferentes. Experiências gastronômicas em geral e musculação. Boa. Um livro, Caio. O livro de Napoleon Hill, A Ciência do Sucesso. Boa. Ai, eu tô em dúvida, como fazer amigos influenciar pessoas ou os 4 porquês? Hábitos Atômicos. Baita livro. Eu vou ter que escutar porque alguns eu já li aqui, outros não. Uma pessoa que tu admira. Sem sombra de dúvidas, meu pai, que tem uma grande história, não vou entrar em muitos detalhes, senão eu vou chorar aqui, mas... Se ele fosse o único a chorar, tava bom. Vai fazer nós 4 chorar. Mas meu pai, ele tem uma história maravilhosa, ele conseguiu construir uma família linda, e ele nunca reclamou. Depois de tudo que ele passou, eu não vi um dia ele reclamando que ele não aguentava mais. Ele sempre falava que ele estava ótimo. E isso me ensina muito todo dia. A fruta não cai longe do pé. Pena que eu não conhecia ele. Pena mesmo. Vocês iam se dar muito bem. Uma pessoa que tu admira, Nai. Não pode copiar o tio Rui, né? Como não pode copiar o tio Rui, a gente tem que falar cada um aqui. E aí, para reforçar o que o Caio disse, o tio Rui era realmente, acho que a melhor pessoa que eu conheci na vida, assim. Ele tava sempre com um sorriso no rosto, sempre com um elogio pronto pra você, não importa o que você fizesse, podia ter feito a maior cagada da vida. Ele soltava primeiro um elogio. Não era. Ele te elogiava, morrer de feedback. Ele te elogiava, assim. E aí, na última vez que a gente conversou nós 3, eu, o Caio e o tio Rui, a última oportunidade que a gente teve de estar junto, ele falou assim pra mim: filha, eu não me preocupo com você. Porque eu tenho certeza que se você cair do 8º andar, você que vai até o 28º. Mas, enquanto vocês estiverem juntos, tudo vai dar certo. Fiquem juntos. E naquele momento, ela nem fazia tanto sentido. Eu fazia uma coisa completamente diferente da do Caio, assim, a gente trocava ideia, assim, naquele momento nem fazia tanto sentido, assim, a gente achava que era juntos de amigos mesmo, que a gente sempre foi, Caio é meu irmão do coração, assim. Falava, cara, é isso. E aí as coisas foram se caminhando para uma coisa, você fala, cara, profético, né? O que ele estava vendo estava completamente fora da nossa visão. Assim, estava completamente fora. Ele sempre foi um cara muito além do tempo dele e sem nenhuma pretensão. Nenhuma. Tipo, era a pessoa mais generosa da vida. Sempre que ele sentava com alguém era para dar. Ele acabava recebendo porque ele merece. Mas ele sempre deu muito. E aí eu vou copiar mesmo e tá tudo bem, que já foi. Senão eu fico 2 horas falando. Uma pessoa que tu admira, Marcos. Cara, vou falar minha esposa. Minha esposa, eu admiro ela demais. Toda a história dela. Como minha companheira mesmo. Minha companhia. Lindo, lindo. Um sonho. Ter um clube este ano na MLS. Amém. Amém. Recebo. Já é teu, já. Um sonho, Nai. Vou levar a liberdade financeira para o maior número de pessoas que eu conseguir. Um sonho, Marcos. Desmistificar o consórcio para o maior número de pessoas, me tornando a maior corretora de consórcios do Brasil. E crescer minha família, ter filhos. Vai vir, tá tudo certo. Cara, talvez o game mais arrepiante. Com certeza o game mais arrepiante, né, mano? Me perdi total o que eu ia falar. Me perdi total o que eu ia falar. Tô chorando, arrepiado, tá tudo certo.
Vou falar pro tio Rui sair um pouquinho da sala aqui. Mas é muito louco. O Marcos falou que a família aumentando e tal. A gente perdeu 2 nenês antes do Matheus vir. E quando eu olhei na cara dele, a cara dele era um esmagamento total, assim, pequenininho, assim, pequenininho. Aquela sensação de tinha que ser tu. Muito louca, assim. E eu sou um cara agitadão, vocês conhecem, né? O pessoal fala assim, e aí, Calete, agora tu tá 1000 graus. Eu digo, cara, agora eu tô tranquilo. Agora qualquer problema é menor. Agora qualquer sonho é menor. É isso aí. Tinha que ser. E é difícil, porque a gente é ansioso, a gente quer as coisas rápido e tá. E aí a gente anda com especialistas que fazem várias coisas que a gente quer há muito tempo chegarem mais rápido. Então a velocidade de raciocínio é maior, mas o cara lá em cima, ele tem um tempo dele, assim, pra tudo. Exato. E se nós voltar no tio Rui, a gente tem mais um tempo, né? Mas o cara lá de cima, Deus tem um tempo absurdo, assim, que ele sabe. A gente vai entender 1 ano, 2, 30, talvez, X anos depois, mas ele sabe o tempo de cada um. Sim. Meus amigos, cara, que pena que lá sei eu quantas horas a gente tá aqui, o Léo tá enlouquecido. 1h15. Não vai fazer o Titanic, gente, aqui é o podcast Titanic. 45 minutos eu prometi pra eles, que loucura. Meus amigos, obrigado de coração. Que a gente repita episódios Mas como não é esse. 45 minutos pra cada um? Isso aí, Vamos continuar. vamos continuar, vamos tocar ficha. Obrigado, meu irmão. Valeu. Deus te abençoe. Obrigado, meus queridos. Eu que agradeço demais, Calete, pelo convite. Dona, Obrigada, Ana, pela oportunidade da gente estar aqui. te aguentar. Depois nos stories tu tá acompanhando o que tá sendo essa porradaria aqui em São Paulo, coitadinha dela. E pra uma mulher do porpério, obrigada 1000 vezes. E eu só vou te pedir uma coisa. Além de seguir esses caras no Instagram pra tu fazer a tua vida ficar melhor daqui pra frente, comenta aqui embaixo qual foi a parte mais fora de padrão que tu escutou aqui hoje. E Calete, e qual é o seu TPQL? Por que você tá lutando? Pelo que tu tá lutando. Boa, Nai. Gente, muito obrigado. Curte, compartilha. Manda pra alguém que precisa botar aquele dinheirinho que guardou tanto pra fazer multiplicar, porque isso aqui vai fazer diferença na vida de muita gente. Manda no grupo da família. Um beijo no coração. Obrigado, meus amigos. Valeu! Valeu. A gente não cala a boca. O Caio chorou primeiro.